Você decorou? Pior que não. Eu fiquei lendo, eu falei, nunca que eu vou decorar tudo isso em 4 dias só. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os guerreiros karatecas, tudo bem? Eu me chamo Vitor, porém podem me chamar apenas de EVZ, pelo meu apelido, tá bom? Para quem não sabe, EVZ quer dizer Evolutions do inglês, traduzindo para o português, evolução, tá bom? Agora todo mundo entende esse meu apelido tão misterioso, né? Bom, estou aqui em mais um vídeo do meu canal Karatê Marcial Puro, aqui no Lago da Fé, no Jardim Novo Cambuí, aqui em Hortolândia. Estou com a minha voluntária especial, Stephanie, que recentemente fez o exame de graduação de faixa branca para faixa amarela, e ela foi aprovada, teve sucesso, tá? E eu queria parabenizá-la, tá bom? Muito obrigada. E o que faremos hoje? Estarei tratando um conteúdo um tanto quanto curioso. Ah, mas o que tem de tão curioso nesse conteúdo que vou tratar hoje, de tão interessante, é o Kansetsu Waza. Ah, o que é isso, EVZ? Calma, eu vou por partes, eu vou explicar logo logo. Kansetsu, vamos por partes. Kansetsu quer dizer articulação, Waza, técnicas. Logo traduzindo totalmente, técnicas de articulação. O que é isso, EVZ? Técnicas de articulação, ou Kansetsu Waza, são técnicas que visam a contusão ou a pressão nas articulações do corpo. Cotovelo, ombro, joelho, tá? Pulsos. São áreas nervosas onde, fazendo a alavancagem correta e o apoio, podem imobilizar o oponente, forçando ele com a dor ou desconforto, forçando ele a desistir. Ou seja, o objetivo qual é? É causar dor e eventualmente forçar ele a desistir, tá bom? E dependendo do seu objetivo, pode até fraturar e quebrar o braço, quebrar a articulação dele, dependendo da pressão e do apoio correto, tá? Tem todo um detalhe por trás de uma técnica ou outra e devemos segui-la à risca, tá? Podemos encontrar essas técnicas de articulação nos katas do Karatê Shotokan, na hora de estudar o Bunkai deles. Bunkai é a análise de composição. Que é isso? É o estudo da aplicação prática das técnicas do kata no combate real. Então cada técnica, cada movimento que vocês encontram no kata, que vocês praticam ele constantemente sem parar, tem uma aplicação, tem um objetivo dentro de uma situação de luta. Uma das principais técnicas, e uma das primeiras que costumamos aprender no início é o Ageuki. Lembram? Aquela nossa defesa alta. Tá, mas o que tem nisso? O que tem de curioso nisso? Calma, gente, calma. No Kihon, a prática desse movimento natural, dessa defesa alta, é com a mão fechada. Mas no kata é diferente. Como assim diferente? No kata é feito com a mão aberta. Vejam só. Eu estendo primeiro a mão para o alto, com a mão aberta, efetuo a defesa em seguida. Mão aberta, defesa alta. Mão aberta, Ageuki. E como podemos utilizar essa técnica de defesa, o Ageuki, como uma técnica de Kansetsu Waza, de articulação? Podemos notar que praticamente a grande maioria das defesas do Karatê, elas têm o objetivo de quebrar a articulação do oponente, de alguma maneira ou outra. Isso é um fato um tanto quanto curioso, que a gente vai desvendando com o passar do tempo.
à medida que eu for gravando os vídeos para o canal. Eu vou desvendando o mistério por trás dessas defesas e eu vou mostrar para vocês como cada uma delas pode ser utilizada como uma técnica de articulação, com o objetivo de fraturar ou imobilizar o oponente. Como eu estava dizendo, esse movimento natural de defesa alta, nós encontramos ela tanto no Kihon quanto no Kata. E o Ageuke, como técnica de articulação, nós encontramos ele primeiramente no Kata Heian Shodan, o kata mais importante do Karatê Shotokan. E o mais difícil também. Por que o mais difícil? Porque é ele o alicerce. É ele o kata mais básico de todos, que vai dar suporte necessário para fazer os katas mais avançados, à medida que o aluno for progredindo de faixa, tá bom? E nós vamos praticar um pouquinho dessa defesa alta agora. Aí depois vou explicar como que aplicamos ela como uma técnica de articulação. Primeiro vamos praticar esse movimento natural. Bora lá, pessoal. Vocês vão cumprimentar primeiro, posicionar-se no Ioi. Vamos praticar um pouquinho dessa defesa alta, tá bom? Na minha contagem. It. Estendo o braço esquerdo primeiro. Por quê? Por causa do chamado Rikite. Não é um soco, tá bom? Eu estendo e depois puxo para trás, tá bom? Aí, à medida que eu estendi, já efetue a defesa com outro braço do alto, tá bom? Mi. Abra a mão. Efetue a defesa. Abre a mão, efetue a defesa. Abre a mão, efetue a defesa. Abre a mão, efetue a defesa. Virou? Shit, Hat, Kyu, Ju. Aê. Eita. Vamos lá, todo mundo viu como que é a execução natural da técnica. Agora, na prática, ela vai ficar na postura de luta, assim, relaxado, ou no Zenkutsudachi, tanto faz para ela. Aí ela vai ficar na guarda, tá? Supomos que ela queira referir um soco frontal com o punho da frente, na altura do rosto. E essa técnica, a Ageuke, utilizada como técnica de articulação, consiste em, primeiramente, eu, com a mão aberta, afastar para trás. Eu tenho que afastar, recuar. Basta eu apenas ela ter descido um soco e eu avançar, porque senão eu vou tomar. Eu tenho que me afastar, recuar, tá bom? Aí ela desceria um soco aqui na altura do meu rosto, eu vou dar um leve sobrepasso para trás, para eu sair do raio de ação dela. Aí, com a mão aberta, tá bom, pessoal? Mão aberta, eu faço o agarre do pulso, torcendo. Ó, eu tenho que fazer o agarre do pulso e agarrar o braço dele, tá bom? Ó. Aí, agarrou e fez a torção, o punho dela tem que estar espalmado pro alto, para cima, tá? E o cotovelo apontado para baixo. E agora sim, vem a parte mais interessante. Aí eu vou avançar um passo e desceria um golpe de baixo para cima, com a nossa defesa alta, sendo utilizada como uma técnica de articulação, por baixo do cotovelo, tá? De preferência um pouquinho acima dele, não diretamente abaixo do cotovelo, porque diretamente abaixo só desloca, mas um pouquinho acima, é coisinha mínima, pessoal, coisinha mínima. Ó. Se você for ir na parte mais mole
do cotovelo, um pouquinho acima dele, tem mais eficiência, mais eficácia. Vocês vão perceber a hora que vocês pegarem o braço de vocês e for um pouquinho acima dele, vão ver a grande diferença. Só de tocar você sente. Aí eu avancei um passo e efetuo a técnica. Aí ao mesmo tempo que efetuo, eu puxo o braço para baixo. Repetindo. Mão aberta, agarro e eu avanço um passo. Ó, se vocês quiserem, podem até avançar a perna de trás para frente e recuar a outra perna para trás. Por quê? Para se ajustar melhor dentro do centro de gravidade dela. O centro de gravidade dela é a postura baixa que ela tá agora. Entenderam? Vamos lá, de novo. Com a mão aberta, eu afastei, agarro o pulso dela e eu avanço, efetuando a técnica de articulação. Enquanto que eu faço essa alavanca, subindo de baixo para cima, eu puxo esse braço aqui até em direção ao meu quadril. Os dois braços trabalham em sincronia, tá? O outro braço sobe e o outro braço desce. É uma alavanca. Só que vocês não podem soltar a mão dela. Se soltar, matou a técnica. E ao mesmo tempo que eu faço a alavancagem, observem que ela fica na ponta dos pés enquanto eu faço essa alavanca. Observaram? Dói, né? Dói. Por que que ela fica na ponta dos pés? Se eu continuar forçando, vai quebrar o braço dela. Aí ela fica sem o bracinho. É igual asinha de frango. Já comeram asinha de frango? Então, imagina essa sensação de osso quebrado. Né? Só de pegar e forçar um pouco já dá. Agora, supomos que eu queira fazer só que com a mão aberta, a pressão no cotovelo. Ó. Só com a mão aberta. Estou com a mão aberta, gente. Mão aberta. Não é com o braço que eu estou fazendo a alavanca. Com a mão aberta. Também pode ser feito. Aí ela fica na ponta dos pés. Se eu continuar forçando pro alto, aí ela fica sem o braço dela. Agora imagine vocês fazerem isso com todo o quimê, com toda a força explosiva. Vocês arrebentam o adversário de vocês. Vocês podem ter certeza. Aí, supomos que eu queira fazer a pressão, só que de lado. Não quero fazer de baixo para cima. Também dá certo, tá? Ó, supomos que eu queira limpar o soco com a mão aberta, aqui na altura do rosto, limpar, em seguida eu seguro e com a outra mão faço a pressão aqui, ó. Vocês viram? Ó, só de vocês fazerem a pressão, olha só o quanto eu consigo ter o domínio sobre a Stephanie. Ó. Aqui eu faço o que quiser com ela, gente. Faço o que quiser. Não, porque eu tô batendo aqui. Ó, eu posso abaixar até ela ficar no chão. Eu posso, se quiser, efetuar uma cotovelada lateral aqui na altura da costela. Ou se eu quiser também, posso efetuar uma joelhada. São várias as possibilidades, tá bom? E Kansei Suasa usa um dos princípios, que é usar a força do oponente contra ele mesmo, tá bom? Então, ela desferiu um soco em mim,
eu vou usar a força dela contra ela mesma. Ela desferiu o soco, não perca tempo. No exato momento já antecipe o movimento dela com essa técnica do Katarriya Shodan e já efetue a pressão. Aqui eu posso só imobilizar, posso não querer quebrar o braço dela, só imobilizar. Ah, mas se ela for atacar com o meu outro braço? Gente, se ela for atacar com o outro braço, quebra o braço dela, quebra o braço. Se ela te atacar, acabe de quebrar o braço. Vocês vão deixar ela dar um soco em vocês e vocês não fazerem nada? Quebra o braço. Aí ela fica sem o braço. E se ela continuar de xerique com a outra mão? Mesma coisa. É a mesma coisa. Ó, vou destacar agora 3 erros comuns que um karateka comete ao executar essa técnica com o objetivo de tentar quebrar o braço do adversário. Erro número 1. Qual que é o erro número 1? É não utilizar a defesa Agyoke no mesmo lado que o braço do meu adversário atacou. Como assim? Vejam que eu tô com o mesmo braço espelhado a ela. Agora, se eu fico contrário, já começa a dar errado. Por que que dá errado? Se eu faço com o braço contrário, vejam só o que que acontece. O cotovelo dela fica apontado para cima. Então, já dá errado por aí. E vocês vão tentar fazer a chave de braço, mesmo assim, não dá certo. Por quê? Eu tô a favor da articulação dela. A favor. Eu não tô contra a articulação. Mas, se acaso ocorrer isso por falha técnica, numa luta, vocês podem fazer dessa forma. Eu torci, vi que o cotovelo dela tá apontado para cima, o outro braço faz a pressão aqui, ó, por baixo. Só faz a pressão. É uma outra saída, porque se der errado, tem isso, tem essa carta na manga. Agora, erro número 2. Não fazer a torção do pulso no exato momento em que eu agarro o braço dela. Então, defendeu, já pega e faz a torção, porque se demorar muito, ela vai começar a te atacar. Já faz a torção, já faz a alavanca. Não perca tempo. Na luta tem que ser muito rápido. Não pode ser nada lento. Nada. Nada mesmo. Erro número 3. O erro número 3, o que que é? É eu não avançar um passo à frente. Como assim? Ah, eu fiz a defesa. Só que eu preciso avançar. De longe eu não vou conseguir fazer essa alavanca. Preciso avançar, encurtar distância, porque esse tipo de técnicas Kansetsuwaza é a curta distância. É quando se está numa luta agarrada com o adversário. Então, agarrou, faz a torção, faço a alavanca. Karatecas, eu também posso fazer essa chave de braço, sabe onde? Na axila. Então, se der errado o cotovelo, também posso fazer na axila. Será que o resultado é o mesmo? Vamos ver agora. Cotovelo. É o que vocês acabaram de ver. Agora, axila. É a mesma coisa, o mesmo princípio. Agarro, eu efetuo aqui, ó. É o mesmo princípio, só que eu tenho que puxar esse braço até o meu quadril e fazer a alavancagem. A gente começa a sentir. Ah, EVZ, qual que é mais eficiente? Cotovelo ou axila? Na minha opinião, é mais eficiente o cotovelo. Axila
não funciona? Funciona também, porém tem que ter um pouquinho mais de pressão para ter mais eficácia. Ah, EVZ, mas e se o oponente escapar no momento exato em que eu vou aplicar a chave nele? Galera, é normal esse tipo de coisa acontecer numa luta. Normal, porque todas as técnicas, elas têm as suas vantagens e desvantagens. Então pode acontecer de uma ou outra falhar no exato momento em que você está aplicando ela. Então, supomos que ela seria um soco, sabe isso aqui? Eu faço isso, só que no exato momento que eu torço, ela fica puxando. Ela vai ficar puxando, já começa a contra-atacar um Gyakuzuki, por exemplo, ou uma joelhada. Tá? Porque o foco principal do karatê não são as técnicas de articulação, mas sim as técnicas contundentes, socos, chutes, cotovelada, joelhada, tá bom? E o Kansetsu Waza só é mais um complemento importante para o nosso repertório técnico dentro da arte marcial. Ai, VZ, mas eu quero aplicar essa técnica, quero quebrar o braço do oponente mesmo. Quer ter sucesso nessa técnica? Deu errado aplicando no cotovelo? Aplique na axila. Ó. Agarrei. Supomos que ela fica puxando. Já tenta aplicar na axila. Quanto mais pressão eu faço, mais dor ela sente. Tá? Vai praticar isso com o parceiro, oriente ele a ficar dando batidas na coxa. Por que essas batidas? Para ele te avisar que está no limite dele e que se você continuar fazendo pressão pode quebrar o braço dele, quebrar o ombro, tá bom? Essa é a minha orientação na hora de praticar esses tipos de técnica, tá? Agora vem a seguinte pergunta, EVZ, por que o cotovelo e principalmente o joelho são pontos vitais dentro do karatê? Por quê? Porque eles têm limites de extensão. Como assim limites de extensão? Olha, eu pego o braço aqui da Stephanie, tá aqui o cotovelo dela, vai fazer uma pressão nela, vejam só o quanto eu consigo subjugar ela. Só uma pressãozinha de nada. Nem preciso de muita força para isso. Ah, ela fez com outro braço. É a mesma coisa, gente. Mesma coisa. É o mesmo princípio. Ah, e no joelho? Ah, supomos que eu queira dar um chute na altura do joelho. Não é diretamente no joelho. Exatamente no joelho. Um pouquinho acima dele, tá? Coisinha mínima, tá? Vou fazer bem devagar. Ó, na altura do joelho. Aqui eu estou fazendo com pouca força, porque esse tipo de técnica é algo perigoso. Se não tiver cuidado, você arrebenta seu amigo. Então, vai praticar, pratique com cuidado e, se possível, com a supervisão de alguém mais experiente, com a supervisão do sensei. A eficácia da técnica do Kansetsu Waza depende do ângulo correto e da alavancagem certa para maximizar o efeito da pressão na articulação, tá bom? EVZ, tem algum grupo, categoria de nomes específicos em japonês para esses tipos de técnica de articulação dentro do Kansetsu Waza? Galera, não tem. Infelizmente não tem. Por quê? O karatê, a característica forte dele, como eu falei antes, não são esses tipos de técnica Kansetsu Waza. E vocês encontram mais essas terminologias em japonês no judô, no jiu-jitsu, no aikido. Mas podemos classificá-las de acordo com a nossa técnica que a gente encontra dentro do kata ou até mesmo nas defesas. Podemos classificá-la como Kansetsu Waza, técnica de articulação, ou
Ó a terminologia complicada. Ude Hishigi Waza. Traduzindo, técnicas de pressão no braço. Waza técnicas. Hishigi, quebrar, esmagar. Ude, braços. Tem essa terminologia também que vocês podem usar. Ah, então eu quero classificar o Ageuki como técnica de articulação. Vocês podem utilizar da seguinte forma: Ageuki Kansetsu Waza, técnica de articulação, defesa alta. Ou também Kansetsu Age, articulação ascendente, técnica de articulação ascendente. É complicado, mas não precisam se apegar tanto a esses detalhes aí de nomes japoneses. O que mais importa é a prática da técnica, o aprendizado, tá? Ya! 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 Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, Kansetsu Waza. Quero agradecer a participação especial da Stephanie, faixa amarela, que me ajudou a gravar esse vídeo no canal. Sem ela eu não conseguiria fazer nada disso que estou fazendo agora, tá? E eu queria pedir a todos aí, quem puder se dispor, entre em contato comigo no Instagram ou no WhatsApp, pra a gente poder trocar uma ideia, para que você me ajude também de forma voluntária no canal, fazendo uma participação especial comigo, tá bom? Eu preciso muito, mas muito mesmo dessa força, tá? Quem puder me ajudar, ficarei muito feliz, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Osso!